foi lançado o carro com a maior aceleração do mundo. Ele é um carro elétrico japonês e ele se chama Spark All. E o que significa, né, ter a maior aceleração do mundo? Em números, ele chega de 0 a 100 km por hora em apenas 1,7 segundos aproximadamente. E o que isso significa? Será que isso é pouco? Será que isso é muito? Então vamos analisar o que é a aceleração, vamos analisar essa explosão do carro, né, essa potência dele, comparando com outras acelerações, falando da grandeza física, a aceleração, e comparando com a aceleração da gravidade, para a gente ter uma dimensão, né, desta grandeza. Ele chega então a 100 km por hora, saindo do zero, né? Saindo do repouso, ele chega a 100 km por hora em 1,7 segundos, ou seja, ele atinge uma velocidade alta em pouco tempo, ele tem uma explosão muito alta, uma aceleração muito alta. Quando a gente fala de aceleração, a gente está falando exatamente disso, da mudança, da variação da velocidade. Então a velocidade dele estava zero, né, nula, ele estava em repouso, de repente ele atingiu uma velocidade muito alta. E no tempo, né, com o passar do tempo, no decorrer do tempo. Então essa é a definição de aceleração, né, a variação da velocidade com a variação do tempo. Porém, se a gente for pensar em espaço, né, nesses 1,7 segundos, será que ele percorreu quantos metros ou quantos quilômetros? Quanto ele percorreu, né? Será que a gente, com esses números, dá pra gente calcular isso? Ou será que esses números são realmente altos? Quando a gente vai pesquisar sobre a aceleração dos carros, né, quais são os carros mais potentes atualmente, mais tecnológicos, mais velozes, a gente vai ver que eles sempre medem essa primeira explosão, em quanto tempo o carro chega de 0 a 100 km por hora, em quantos segundos ele chega nessa velocidade, né? Aí a gente sabe a aceleração dele. Porém, a gente tem que analisar que a velocidade é dada em quilômetro por hora. Então, a grandeza, a velocidade está sendo medida na unidade de medida quilômetro por hora. Já o tempo é um tempo muito pequeno, né? Por exemplo, no caso desse carro é 1,7 segundos. Ou seja, o tempo está sendo analisado numa unidade de medida diferente da velocidade, porque a velocidade está sendo analisada em quilômetros por hora e o tempo em segundo, 1,7 segundo. Então já confunde um pouco, né? Mas fica mais fácil, a gente consegue visualizar um carro saindo do 0 até o 100 em tantos segundos, a gente consegue visualizar. Porém, essa aceleração é pouca, é muita, então a gente primeiro precisa passar converter essa unidade de medida, né? Então, como a gente fala em pouco espaço, né? A gente está falando de 1,7 segundos, então o carro não vai percorrer tanto espaço assim, tantos quilômetros. Então é bom a gente trabalhar com a unidade de medida metro ao invés de segundo. E aí a velocidade a gente calcula em metros por segundo. Convertendo a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente tem que 1 km por hora é aproximadamente 0,28 metros por segundo. Então, 100 km por hora é aproximadamente 28 metros por segundo. Ou seja, então, esse carro ele chega de 0 a 28 metros por segundo em apenas 1,7 segundo. Então aí a gente já tem a variação da velocidade em metros por segundo e a variação do tempo em metros por segundo. Daí dá pra gente calcular a aceleração desse carro, que dá aproximadamente 16 metros por segundo ao quadrado. Então perceba que a aceleração, a unidade de medida dela, sempre o tempo é elevado ao quadrado, ou seja,
metro por segundo ao quadrado, porque quando a gente calcula a velocidade, a gente já está dividindo o espaço pelo tempo, é a variação do espaço no tempo. Quando a gente vai calcular a aceleração, a gente está dividindo a velocidade, que já é o espaço dividido pelo tempo, dividindo pelo tempo de novo. Então, tem dois tempos aí nessa fórmula, e aí eles se multiplicam, por isso que fica o tempo elevado ao quadrado. E por isso que quando um objeto tem uma aceleração, um carro ou um corpo caindo, né, ele tem uma aceleração, a velocidade dele vai aumentando e o espaço dele vai aumentando exponencialmente, como a gente vai ver aí no gráfico, né? Então a gente vai entender um pouco mais isso comparando essa aceleração desse carro com a aceleração da gravidade.